E aí, às vezes, foram criadas situações artificiais, que não dão nenhum significado ao objeto matemático que está em jogo. Então, que é o nosso papel? Parte é dar uma razão de ser desses objetos matemáticos na escola. Então, focando especificamente a didática, a seguradoria antropológica de didática, e retomo aquela definição de Chebala. A TAD apresenta que a didática é a ciência das condições, restrições da definição das condições e instituições da sociedade. E aí a gente pode dizer isso de uma forma um pouco mais, talvez, mais didática, entre aspas, não no sentido didático da matemática, que é justamente, segundo Gaston, que diante de uma situação problemática, em que vários complexos praxeológicos estão envolvidos, a didática estuda questões didáticas pertencentes a 3 dimensões fundamentais, que eu vou discutir. A dimensão epistemológica, a natureza do objeto, a dimensão ecológica, que já comecei a falar, e a dimensão econômica. Vou falar rapidinho dessas 3 dimensões. Espera. Então, a dimensão epistemológica, ela, justamente como já tinha falado, ela traz a essência do objeto matemático. O que significa esse objeto do ponto de vista matemático? E aí, isso a gente pode fazer apelo à história da matemática, a livros de matemática pura, que realmente trazem uma conceituação, uma axiomática desses objetos. E aí, fazendo isso, a gente tem o que a gente chama uma referência para analisar o livro didático, o currículo e as práticas docentes. Porque é essa que a gente chama de modelo epistemológico de referência, com abreviação MER. Então, esse modelo, justamente, a partir dele, como eu falei, a gente vai olhar, analisar qual que é o modelo que dominante nos livros didáticos, nos currículos, nas práticas, e aí vamos também depois achar um modelo alternativo àquele que é feito na prática. Então, a dimensão epistemológica do modelo didático se faz importante e presente em todo e qualquer problema didático. Considera que buscamos responder a seguinte pergunta. Como se interpreta e como se descreve o saber matemático? Quais são suas componentes e como se estruturam? Porque a gente sabe que a dimensão epistemológica é importante para o professor. Ele tem que saber o que é esse objeto. Como que ele se estrutura, o que significa, quais são as suas definições, teoremas, enfim, suas relações com os objetos. E a outra questão, como se pode modelar os saberes matemáticos, modelo que é epistemológico em geral, ela escapou, né? E cada um dos âmbitos de atividade matemática, o modelo específico. Ou seja, qualquer um de nós que é professor, ele tem um modelo de referência. Ser parte que, quero ensinar a função, fazer função. Qual é a minha referência? Função tal que é definido formalmente matemática. Mesmo que às vezes a gente não leve em consideração sempre esse modelo da referência. Ensina de uma forma equivocada esse objeto matemático. Então, só que esse modelo da referência, a gente fala que ele é provisório, porque eu, a partir da minha análise epistemológica, digo, aqui está o meu modelo da referência. Mas esse modelo pode ser modificado por mim mesmo.
Se for uma outra pessoa que quer ensinar, por exemplo, conceito de função, ele vai ter outro modelo da referência. O mais importante é que a referência tem que ser uma referência matemática. E vai depender do que você quer olhar. E nessa... A gente continua as questões, né? Que foram propostas por Gascon mesmo. Qual é a sua razão de ser? Qual a razão de ser desse objeto? Isto é, quais são as questões matemáticas ou extra-matemáticas a que no âmbito da atividade matemática ele responde? Como os conhecimentos matemáticos são gerados e como eles se desenvolvem, como eles se transformam quando migram entre diferentes instituições. Ou seja, quando passa, por exemplo, da instituição matemática para a instituição escolar. O que se passa? E o que se entende por fazer matemáticas? Ok? É por adquirir matemática. Adquirir, comunicar, aprender, ensinar ou aplicar os conhecimentos matemáticos. O que significa isso? Então, o modelo da referência permite tentar responder essas questões. Qual é a amplitude do campo matemático mais apropriado para propor um determinado problema didático? Ou seja, aqui eu chamo de problema didático como eu ensino de tal conteúdo. Então, para isso, eu precisamente dominar essa questão. E aí, como eu falei, o problema o modelo de sistema de referência, ele vai me permitir justamente olhar esse processo de transformação didática. Quando a gente passa para um currículo, para livros didáticos, como que em referência, no modelo de referência, a coisa está sendo olhada. Então eu analiso tudo essas partes que eu passo rapidinho, mas eu posso voltar depois. Okay? E a dimensão econômica principalmente tenta responder a seguinte questão: como as praxeologias se comportam numa determinada instituição? Pega a função. O que é função na instituição escolar? O que é função na instituição matemática? Uma relação entre o mesmo objeto visto na escola e na instituição matemática. E fazem parte da dimensão econômica as questões relativas às condições que regem a organização e o funcionamento das praxeologias na instituição de referência. Ou seja, as questões relativas aos sistemas de regras, princípios, leis que regem a vida institucional mesmo. Então a gente tem que ver a função. Bom, o que é a função? Como que a função é abordada, é vista na instituição escolar. E aí comparado isso com o modelo da referência. Quais problemas, por exemplo, que está sendo proposto nas práticas, que seja no livro, seja no currículo, seja na prática de professores, quais problemas isso gera? Por exemplo, pega o equação de segundo grau, o pessoal acha que é mais econômico usar básica. Então, qual é o prejuízo só de ensinar a resolução de equação de segundo grau usando só básica? Então, e aí as condições também, as circunstâncias que afetam uma praxeologia, são propriedade da praxeologia. Se essas condições são circunstâncias internas ou externas. E aí chega lá e introduz uma ideia de codeterminação didática, e não trouxe esquema, mas se precisar, ele tem esse cara que tem. O que é esse esquema? Na verdade, ele faz uma estrutura dizendo que, olha, tanto a sociedade, a civilização, o sistema educativo, a pedagogia que a gente usa, o objeto matemático que a gente quer ensinar, ou seja, interfere na prática nossa.
Essas vão ter consequências sobre o que o aluno vai aprender. Então, se a gente tiver tempo, eu detalho mais e mostro a estrutura, mas acho que eu tinha medo de não deixar tempo para vocês perguntar. Mas eu deixei aqui ainda uma pergunta, se precisarem, eu volto, ok? E a dimensão econômica, como as praxeologias se comportam numa instituição, acho que eu já falei disso, né? E dimensão econômica de um problema didático, unidades mínimas de análise, são essas questões que trago. Qual é o escopo institucional que devemos levar em consideração para estudar o problema didático em questão? Quais características apresentam determinada organização matemática e suas organizações didáticas? Organização matemática, por exemplo, função. Organização didática é como é ensino, função, de uma forma muito simples. Okay? E como se considera em cada instituição cada atividade matemática, ou seja, como se descreve e como se interpreta os sujeitos que trabalham, como que os sujeitos interpretam esses conhecimentos. A outra questão, que tipos de práticas matemáticas podem ser realizadas numa determinada instituição em relação a uma área específica de atividade matemática. E a outra, qual é o modelo epistemológico das matemáticas, ou seja, da referência que a gente usa, o modelo didático associado para ensinar esse conteúdo dominante, que domina nas práticas, né, do currículo, do livro didáticos, numa determinada instituição. Que dificuldades aparecem quando se tenta modificar as organizações didáticas numa determinada direção dentro de uma instituição. Ou seja, quando eu quero mudar a minha prática como professor. Eu sou professor muito tradicional, expositivo. Quais consequências eu tenho na hora de que eu quero mudar a minha prática? Bom, a dimensão ecológica, são aquelas questões que eu coloquei as primeiras. Né? O que vive, o que deixa de viver, como fazer reviver esse objeto matemático. Mas eu trago isso de uma outra forma. A dimensão econômica está relacionada com a dimensão ecológica, permeia toda essa análise, e a gente coloca justamente os âmbitos de instituições considerados, as instituições envolvidas, e as maneiras como descrevem e interpretam o objeto de pesquisado, as práticas matemáticas existentes nas instituições, os modelos epistemológicos da matemática envolvida no seio das instituições e as dificuldades que surgem ao se tentar modificar as organizações didáticas de uma determinada instituição. Então, aí trago um pouquinho alguns termos que habitat e nicho, né? É como a gente está no ecossistema. Pensar na Amazônia, tem um ecossistema, habitat e nicho, né? Habitação, os ambientes conceituados aqui, onde tem um objeto que sabe enquanto você vivencia a sua prática, habitado de uma espécie na floresta, onde vive, por exemplo. Então a gente fala, por exemplo, nossa função vive onde? No ensino médio, e quais são as suas relações com outros objetos. E o nicho é a sua função, né? Que é a sua função dentro do currículo. Né? Que a gente fala, o nicho, por sua vez, contemplam as suas funcionalidades, praxeologias que se evidenciam pelas práticas que, em relação ao objeto de ensino, se evidenciam no dado habitat, num certo ecossistema, interagindo com os demais nichos. Pense sempre na Amazônia, que temos um ecossistema
várias espécies né, vivendo, e aí onde que cada espécie de árvore, por exemplo, está vivendo, e qual é a sua função naquele habitat, e sua relação com os outros. E a gente muitas vezes vê que os conceitos matemáticos são ensinados, bom, se você pegar o ensino básico, de uma forma bem desarticulada. Né? Então essa questão de habitat justamente para ele traz essa ideia. Bom, então na hora que a gente faz essa análise, dimensão econômica versus dimensão ecológica, o pesquisador, o professor, necessariamente tem uma referência do ponto de vista matemático. Ou seja, como eu falei, o modelo, já tinha falado que às vezes é implícito, a gente não explicita esse modelo. E isso é um modelo que tem uma referência no campo da atividade matemática. Bom, agora, se esse modelo que a gente construiu a partir da nossa análise matemática e histórica, epistemológica, é aberta e submetido a críticas, isso significa que a gente vai se emancipe, aprende com os outros que estão criticando o nosso modelo. Ou seja, a didática da matemática, de uma forma geral, ela fica emancipada porque ela é questionada. Ela é questionada e isso é importante. Em coerência com esse modelo de referência, com base nele, o formador, o pesquisador, utiliza ou constrói um modelo didático, o que significa aprender conhecimentos e saberes matemáticos. Então, a partir dessas duas análises, apoiado no modelo de referência, você tem subsídios para imaginar qual é o modelo alternativo para ensinar cada conteúdo. Bom, o que trava essa questão de ecologia didática, que Michel por trás, né? A ecologia didática diz respeito aos questionamentos sobre a real existência do saber ou inexistência, ou possibilidade de ele surgir na instituição onde se instalou, ou seja, sobre como é que ele surge, como se mantém vivo, como que deixa de existir. Nesse caso, você pode voltar a viver ali. Peguei o caso da raiz quadrada, da extração da raiz, algoritmo da extração da raiz quadrada. Bom, como fazer que essa algoritmo volte, por exemplo, no sistema atual? Muita gente vai nem pensar. Entendeu? Mas só que eu não fiz nenhum estudo para saber se dá para voltar. Então, para a gente ver se pode voltar, aí tem que fazer esse tipo de estudo. O que é a sua importância de... Por que ele foi deixado lá? Será que poderia voltar hoje em dia? Ele tem um papel importante, esse algoritmo? Eu não posso responder, mas é uma questão que precisa ser analisada. A ecologia de uma organização taxonológica, ela está associada às condições que pesam sobre sua construção e sua vida. Porque normalizar tanto nas instituições de ensino como nas de produção, de utilização ou de transposição de saberes. Aí temos a ecologia, algumas das questões que pertencem à esfera de valores tais como, né? O que devemos fazer numa instituição concreta, por exemplo, se observarmos uma atividade matemática escolar rígida, o que podemos fazer? Uma aula super tradicional, estudar exemplo, definição, algoritmo, o que a gente faz? Como avaliamos esta situação?
O que devemos fazer para que essa situação se desdobre numa determinada direção? E, neste caso, em que direção? Entre duas maneiras diferentes de organizar e gerenciar o processo de estudo, qual deles é melhor? Eu procuraria, entre aspas, melhor, porque depende, tem potencial. Eu prefiro dizer tem potencial dele. Então, e minha preocupação, eu parar aqui e deixar perguntas. A didática consciência não tem o direito de fazer julgamento de valores ou prescrever a regra de ação. Okay? Como aplicar a educação matemática também não tem esse direito de você fazer julgamento de valores. Mas ela é capaz de propor critérios condicionais e analisar criticamente os juízos de valores e as regras que eles deles se desprendem. A didática é legitimada, por exemplo, para discernir as restrições que impedem ou dificultam um fim previamente determinado para escrever e analisar quais são as condições que parecem mais adequadas, né, para um tipo de praxeologias viver numa determinada instituição e prever os efeitos secundários da aplicação dessas condições. Bom, ele coloca mais adequado ao perfil que tem potencial para. O que é mais adequado? Depende. Não sei se é mais adequado. Talvez naquela situação tem um potencial dele. Bom, eu usei o termo, mas na verdade eu geralmente é um termo que escapa quando eu uso, mas eu prefiro dizer que tem potencial. Bom, tem outras coisas para falar, mas acho que eu vou deixar você ouvir vocês. Se precisar avançar um pouquinho em algumas coisas que eu escrevi, eu avanço, mas acho que eu quero trazer, concluindo que foi bom ter sido convidado, ter vindo aqui e compartilhar com vocês essas falas rápidas sobre a unidade da matemática, que é reiterado que eu fui formado na escola francesa, por isso que realmente eu estudo bastante essas teorias, mas sempre fiquei aberto para estudar outras perspectivas e orientei alunos trazendo outras perspectivas com as semióticas de Peirce. E uma colega fez pós-doc comigo que se formou aqui em fenomenologia, e o trabalho dela, a fenomenologia é EAD, comparar as duas teorias. Enfim, para dizer que na realidade para mim é importante saber, até para poder dialogar com os outros, ver o que está sendo trabalhado. E eu dou uma disciplina que chama Teoria da Educação, e nela eu abordo várias perspectivas. Então, muito obrigado e eu fico aqui para ouvir vocês. Obrigado, professor. Só vamos para perguntas. Vou fazer a inscrição aqui. Você pode ver? Quem primeiro? Eu não preciso de outro fone. Muito boa tarde, agradeço a sua estar conosco para falar um pouco sobre essa temática que é tão envolvente, né? E o quanto que é desafiador em todos nós que somos professores ou desejamos estar no exercício da docência. Então, vou falar você, tá? Porque, obrigada, a gente fica mais próximo também. Você traz uma discussão interessante na perspectiva da didática do ensino de matemática.
eu penso que talvez seja interessante também a gente trazer uma dimensão assim, do que seria o papel da didática no processo de ensino e aprendizagem do estudante, independente de determinada área de conhecimento. Então, quando a gente trabalha a questão da didática, fora essas dimensões que o senhor traz, é importante a gente trazer a dimensão humanística, né? Como é que eu estabeleço a relação com o outro, com o conhecimento, a dimensão política social, porque eu penso que nessa proposta que você traz, eu sinto um pouco de falta de uma discussão mais conceitual, né, do papel importante da matemática, não só na aquisição de um conhecimento específico da área, mas a importância da matemática na construção também dessa cidadania deste indivíduo. Então, acredito que essa dimensão também seja importante para a gente trazer, e talvez ela esteja junto, né, nessa dimensão que o senhor coloca como ecológica. E também acho que é importante a dimensão da interculturalidade, né? Que contexto brasileiro ao qual nós estamos vivendo, infelizmente muito difícil, mas o quanto isso tem impactado fortemente a educação brasileira. E também, com certeza, o ensino de matemática. Em função disso, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre o que você tentasse trazer, porque quando a gente fala sobre o ensino de matemática, algumas vezes você fala da questão do currículo e se refere ao conteúdo específico da matemática. E são coisas diferentes, né? Dentro do conteúdo da matemática existe um currículo, e o currículo é uma dimensão de formação. Então, nessa perspectiva, eu queria sim que o senhor falasse um pouco mais, porque quando o senhor fala sobre a didática, a importância da didática no ensino de matemática, ela tem que estar vinculada justamente ao contexto sociocultural e, ao mesmo tempo, uma clareza daquilo que a gente entende por currículo. Se a gente estuda um pouco de currículo na história da educação brasileira, muito daquilo que a gente faz sobre o ensino de matemática está muito em cima das políticas educacionais e, consequentemente, como é que as políticas educacionais elas nos obrigam a utilizar determinada lógica curricular. E isso, de uma certa forma, amarra o trabalho do professor e amarra o trabalho das áreas. Então, eu gostaria de saber como é que você vê a nossa política educacional brasileira, que também nos emperra muitas vezes de fazer um ensino muito mais crítico, muito mais contextual do que apenas instrumental. Obrigada, desculpa se falei demais, mas eu tive que contextualizar um pouquinho. Mas foi bom. Vamos parar ali. Na realidade, você tem razão na minha fala, realmente não trouxe a dimensão crítica, mas na realidade, aquele sistema de determinação que eu apresentei, tenta justamente trazer essa dimensão mais crítica, porque na realidade, o que eu faço, eu como professor, às vezes sujeitado a várias restrições e exigências externas, que o próprio currículo, nada mais que é o resultado de uma política, que na França, por exemplo, e em vários países da Europa, no ensino básico você tem um currículo prescrito. Lá é obrigatória e justamente exige algumas restrições. Quando eu falo, por exemplo, das metodologias de pesquisa e que pode ser usado para a formação de professores, justamente tem essa restrição que faz com que você precisa, por exemplo, aquela pesquisa, percurso de estudo e pesquisa foi imaginado como se um curso sem currículo. Você vai fazer uma questão, dela vão surgir várias coisas, de matemática, da física, da química, enfim, e a partir desses questionamentos que vão surgir por parte dos alunos, você vai construindo. Às vezes, nem você sabe o que vai surgir. Só que, tendo em conta as restrições dos currículos, por exemplo, da França, Espanha, que usam bastante essa perspectiva, você percebeu que eu precisava de outro currículo, um currículo mais aberto, ou seja, um currículo que não traz essas restrições, essas exigências que estão emperrando, por exemplo, algumas iniciativas. Mas eles tentaram controlar isso, fazendo um PEP
que chama o termo? Um PEP fechado. No lugar de fazer um PEP aberto, aquela questão mais geral, aberto, que muita coisa pode aparecer em várias áreas de conhecimento, e faz um PEP fechado, justamente para respeitar essas exigências e restrições do currículo. E aí, porque os alunos, em algum momento, eles passam, a gente tem o mesmo problema. Apesar de não ser obrigatório você fazer vestibular, Enem, passar as seleções, você acaba sendo sujeitado a essas condições. Então, as pessoas tentam gerenciar isso, mas não é fácil. Então, a gente está vivendo aqui. E agora, por outro lado, quando eu estou aqui há 25 anos no Brasil, quando o correio estava mais ou menos aberto, com o PCN, mas não era obrigatório, e eu vivenciei uma experiência em algumas escolas no Brasil, em São Paulo, que as professores escolhiam conteúdo de geometria, por exemplo. Na sétima série ensinam teoria unitárias. Na oitava série, teoria unitárias. Os professores. Na nona série, teoria unitárias. Então você vê que falta uma dimensão que é a formativa desses profissionais, que talvez só sabem ensinar aquele conteúdo. Como não é obrigatório, aí eu faço o que eu sei fazer. Então, essas questões são tratadas, mas acho que, do ponto de vista da educação crítica, educação matemática crítica, e acho que é uma diferença com educação matemática aqui, que você tem realmente tendências que fazem pesquisa sobre isso. E aí na França está meio tudo junto. Então, às vezes, fica difícil você enxergar onde está essa dimensão crítica. Então, mas ela aparece em vários trabalhos, mas a gente não tem, como a gente tem aqui, temos autores conhecidos aqui no Brasil sobre educação matemática crítica. Na França, essas dimensões elas são estão juntas. Então isso talvez prejudica um pouquinho, desaparece mais como temática de investigação. Oi, professor. Bom, espera. Muito obrigada por sua fala. Eu queria perguntar duas coisas. Eu sou da Colômbia e eu me formei em um projeto educativo que trabalha teoria francesa. Quando vim para fazer aqui o mestrado, tomei um pouco da distância da teoria francesa, mas sempre fiquei com umas dúvidas. E que bom que agora você está aqui. Eu sempre achei, como professora de matemática, que me acontecia os 4 efeitos que a teoria de situações fala: efeito Topaz, efeito Jordan, não sei, Jordan, e o efeito analogia e o efeito deslizamento cognitivo. Eu não lembro muito bem cada um deles. Eu lembro que o efeito Topaz falava que era quando o professor sentia um desespero de não ter o controle de um conceito matemático e ele chegava a uma resposta dele. E isso eu acho que nos acontece em nossa prática, porque a realidade é outra, não? A gente tem que cumprir uma série de conteúdos e você tem que aplicar eles. O outro que o tempo todo, quando eu fui professora só 2 ou 3 anos, também fiz muito, que foi o efeito Jordan, que foi, não sei se foi em si, mas eu lembro que eu dava o conteúdo para o estudante, e mesmo que ele tivesse o erro, eu falava para ele: está bom, está tranquilo, está bem. Porque para mim, como professora, minha intenção era que ele não se desmotivasse. E isso eu acho que todo professor faz. E bom, aí eu poderia continuar falando que esses 4 efeitos que a teoria de situações fala, se precisam ter como professor. Eu não sei se tem que ver, se tem um mais que o outro, um ou menos, não sei se isso tem uns níveis, não saberia falar. Então essa seria a minha primeira pergunta: como chegar a não ter uma expectativa
o professor, nesse contrato didático, de que o estudante tem que dar um conhecimento, e eu, como professora, tenho também, eles têm uma expectativa comigo, que eu tenho que dar um conhecimento para eles, sem passar por esses efeitos. Essa seria uma primeira. E a segunda pergunta, eu tenho minha certa distância com a teoria francesa. Por quê? Porque eu vejo que ela utiliza muitos questionamentos, mas não consegue enxergar esses questionamentos. E agora eu vejo que utiliza muito uso, e não somente com a teoria das situações didáticas. Ela utiliza muitos termos ecológicos. Agora estou vendo ecologia, didática da ciência. Eu não sei até que ponto a matemática está fazendo isso, porque não somente nessa teoria, nessa tendência, também, por exemplo, se utiliza em pós-humanismo, estratigrafia, se utiliza uma quantidade de termos da geologia. E eu vejo que o uso, não sei se é abusivo do uso desse tipo de uso de linguagem, cada vez mais afasta a realidade da matemática com essas problemáticas mundiais, globais. Essa é a minha pergunta. Não sei se deu para entender, tá? Não, entendi. Obrigada. Bom, os efeitos do contrato, efeito topado, Rodin, desenvolvimento metacognitivo, você descreveu muito bem, que na realidade são coisas que acontecem mesmo e são reais. Agora, às vezes são inevitáveis, como você acabou de dizer. Por exemplo, eu tenho os alunos que a gente recebe hoje no ensino básico. A gente recebe na universidade, muitas vezes, os alunos que passam a escola pública, chegam na universidade, às vezes, com muita deficiência. Não dá de primário para o ensino fundamental 2, ensino fundamental 1, a gente vê que muita coisa que deveria ser sentada não está presente. Por exemplo, a gente fala, você vai construir um triângulo isósceles usar a régua compasso. A gente nunca pegou a régua compasso. Você faz o quê? Você acaba fazendo o que eu faço, né? A gente fala, faz isso assim, assado, velho. A gente acaba fazendo quase no lugar dele. Mas isso não justifica que a gente tem que fazer isso. Porque o ensino, a visão de como ensinar, como aprender, recomenda-se, não vou dizer isso, que o aluno seja ator, um dos atores principais desse processo. Só que o que acontece é que realmente a gente encontra alunos numa situação muito delicada. E foi feita até na França mesmo, uma tese de doutorado sobre essa questão do contrato. Era um aluno que estava com problema de saúde, estava no hospital, e tinha um monitor que está ajudando lá no hospital para discutir questões usando cálculo geométrico. Não sei se tu não conhece, não está usando agora atualmente, mas na época já estou usando muito, agora é GeoGebra, o tipo de GeoGebra. E aí o professor pediu para eu construir um quadrado. Eu nunca ouvi falar de quadrado. Então, nesse episódio, era uma colega, ela mostrou que, na verdade, nessa situação, tem que ter o que ela chama de um meio aliado, o meio aliado, que é você tinha jeito, você tem que fazer efeito básico. Você tem que dizer para o aluno que é quadrado, se você realmente queria avançar, já que ele nunca ouviu falar do que é quadrado. Então, é essa que é a questão. Agora, em relação às denominações, a ciência tem a sua, constrói seus vocabulários, né? Para explicar. Não vejo qual é o problema de qualquer tendência que você pegar, você tem essas denominações. Agora, quando eu pego, por exemplo, a questão de ecologia, a ideia da ecologia realmente traduz exatamente o que acontece no ecossistema. Você pega, por exemplo,
o currículo de 1900 de São Paulo foi 88, se não me engano. É um currículo que traz vários conteúdos matemáticos com propostas como introduzir. Depois, quando a gente eles especiais, o governo do estado fez outro currículo, que coisas que viviam no currículo de 1988 deixaram de viver no currículo que foi construído. Essa é uma verdadeira questão. Por que deixaram de viver? Por que a gente deixou? Porque hoje em dia, por exemplo, o BNCC fala mais de competências. O que significa competência A, B, C, D? Mas como é que você interpreta essa competência? Para mim, quando eu olho o BNCC, tem muita coisa do ponto de vista de matemática que está lá maquiado. Às vezes eu não sei o que eu tenho que ensinar. Então, para mim, analisando do ponto de vista da engenharia ecológica, se tem um sistema que algumas coisas que precisam estar lá não estão. É isso que esse termo explica. Que do meu ponto de vista, traz muito bem, claro que é uma ponto de vista, esse desaparecimento de alguns dos conteúdos e alguns que encontram vivendo e questionar por que essa, não outra. Porque, por exemplo, o logaritmo, apesar de estar no currículo, pelo menos nos livros didáticos do ensino médio, é quase não ensinado. Porque as pessoas acham que você tem uma calculadora, aperta e dá o resultado. Então, por que está no currículo? A gente tem que questionar, entendeu? Porque apesar de jeito que ele é introduzido, ele, apesar de estar presente no material didático, muitas vezes ele não é ensinado ou é ensinado de uma forma bem superficial. Então, esses termos foram introduzidos por isso. É claro, eu sei que tem gente que acha que é muito lugar. Então, se você vai achar outro termo que explica isso, bem, por que não? Porque quando você pega Piaget, pegar Vygotsky, usavam termos, na hora que a gente usa Piaget, Vygotsky, a gente precisa ficar bem, quando ele Vygotsky usa o zona de desenvolvimento proximal, precisou explicar uma coisa que talvez, se não tivesse dito isso, dificilmente a gente entenderia. Então, é isso. O próprio Piaget usa a questão do esquema. Se ele tivesse usado esse termo e explicar o que é, talvez a gente não entenderia o que ele quer dizer. O que está acontecendo, na hora que a gente quer resolver uma determinada situação, a gente mobiliza o que eles chamam de esquemas. E essa ideia foi trazida por Vernon, na teoria da situação, na teoria das campos conceituais, justamente para mostrar que esses esquemas podem, às vezes, ter a cara de um teorema, de uma definição que às vezes, o aluno não sabe justificar. Então, é isso a questão da linguagem. Acho que precisamos, em qualquer área, qualquer tendência. Você pega as questões do Minsky e outros. A própria teoria de educação matemática crítica tem linguagem. Se não tivesse linguagem, não vai conseguir expressar o que quer dizer. Então, não sei se eu criticar essa linguagem, essa tradução, se procede, entendeu? É uma área que está nascendo ainda e precisamos realmente calificar algo específico dessa área para explicar as coisas. Agora, se não tiver coerência, sim. Se está questionado do jeito que a gente explicou o que é ecologia, tem dúvidas ou talvez cientificamente alguém achar que não faz sentido, aí até debate, discuto e eventualmente a gente revela.
Professor, durante a sua fala, em alguns momentos você usou 3 termos diferentes que me chamaram a atenção, que são matemáticas no plural, produção matemática e atividade matemática. Eu queria saber se no âmbito das teorias que o professor trabalha, se esses termos têm um significado próprio e qual seria o significado deles. Bom, esses termos, na verdade, quando a gente fala de atividade matemática, significa que é uma atividade que é ser capaz de resolver problemas com os conceitos situacionalmente aprendidos. Eu não trouxe aqui, mas o próprio professor fala. O que é aprender matemática? Ou aprender qualquer outra área de conhecimento, geografia, determinado ponto, geografia, história, etc. É ser capaz de transformar o saber, que é científico, em conhecimento. Ou seja, a partir do que é teórico para a prática. Ou seja, em matemática, eu digo que aluno que tem uma atividade matemática se for capaz de resolver problemas matemáticos. Ou seja, daquele que se foi ensinado, foi capaz de usá-lo para resolver problemas matemáticos. Outro termo que é? Produção matemática e produção matemáticas no plural. E é outro? Matemáticas no plural, matemáticas. Tá. Matemáticas, é que ali ele escapou. Acho que aqui a gente vai. Não, mas vai explicar. Por que matemáticas? Porque aqui a gente fala matemática, mas em outros lugares fala matemáticas. Do espanhol. Espanhol, português, francês, a gente fala de matemática, porque o termo matemática, sem o S, significa que existe uma única matemática. É por isso que em outros lugares fala matemática, porque existem várias matemáticas. Inclusive as matemáticas formais. Então, por isso que o termo escapou, mas escapou bem. Porque era para falar disso. Porque cada vez que eu escrevia matemática em português, me dava vontade de colocar o S. Porque, culturalmente, é matemática, é nesse sentido. E. Produção matemática. Produção matemática. A produção matemática é do lado do cientista. Então, quando ele fala que a gente tem uma matemática, quando ele fala do modelo da referência, o modelo epistemológico da referência, e é a partir da matemática produzida pelos matemáticos. Que estou falando, que eu não posso ter a pretensão que o aluno constrói, produza uma nova matemática, mas pelo menos que entenda, usa o que foi ensinado na resolução de problemas. Mas quando eu falo de produção, mais eu vou cientista. Só mais alguém para fechar? Não, só queria fazer mais uma colocação. Desculpa, gente, mas. Não, pode falar. Não preciso de questões, não. Eu preciso, né? Preciso? Pra que mais? Eu vou falar palavrão, porque às vezes escapa. Eu só queria voltar um pouco nessa discussão importante que você trouxe, porque parece que a gente. A questão do currículo, para mim, me preocupa bastante. Se nós formos pegando os currículos, estudando no Brasil a ideia de teoria de currículo, ou mesmo as políticas educacionais envolvendo currículo, você fala dos PCNs. Eu considero os PCNs uma proposta extremamente inteligente de se pensar o conhecimento, porque ele não fica preso em conteúdo, ele trabalha temáticas. Então, o conteúdo não é o fim, mas ele possibilita que a gente pense de uma perspectiva muito mais ampla. Se eu vou hoje para o currículo do Estado de São Paulo, que antes tinha, agora a gente não sabe bem o que tem, e na verdade agora a gente tem uma BNCC, que também não sabe muito bem o que é aquilo. O que eu quero discutir com vocês é que as propostas teóricas sobre conhecimento das propostas de currículo são muito inteligentes, são muito bem escritas. E a grande maioria fala da importância de uma prática interdisciplinar.
E aí eles trazem teorias interdisciplinares. Só que quando você vai entender como é que se